Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 9. Muito importante essa lição, de extrema importância, porque vai falar acerca da evangelização das crianças. E não só acerca de evangelizar as crianças que não conhecem o Evangelho, mas chama-nos a atenção para o cuidado que devemos ter com as crianças que conhecem o Evangelho. Não só as que hão de conhecer, mas também as que conhecem. Até porque nós vemos aqui nos livros de especialistas no assunto, eles pedem para que ganhem as crianças e discipulem elas, cuidem delas. Encaminhe, acompanhe as crianças. Então é de extrema importância o trabalho de orientar, cuidar, discipular as crianças. É claro que nós vamos fazer uma abordagem aqui acerca da evangelização delas, porque existem milhões de crianças que não conhecem o Evangelho. Nós vamos tratar aqui acerca da pecaminosidade também da criança. É possível sim uma criança perder a salvação. Porque todos os seres humanos estão debaixo do pecado, inclusive as crianças. E Cristo morreu também pelas crianças. Quando nós falamos que estão debaixo do pecado, nós falamos do pecado original. Então toda a raça humana está debaixo do pecado original, inclusive as crianças. E aí nós vamos ver que é possível uma criança perder a salvação. Então nós temos que levar o Evangelho para as crianças e, na verdade, tirar proveito dessa tenra idade que elas têm, para que não só elas conheçam o reino, mas pelo fato de serem novas, darem muito fruto para o reino de Deus. Com todo respeito aos anciões, mas no que diz respeito a produzir, trabalhar na obra, no reino, quando você ganha para Jesus, ganha para Cristo, para a fé no Evangelho, um ancião de 70, 80 anos, você ganhou realmente, de fato, uma alma para o reino. Ele vai, mesmo assim, estando em idade avançada, contribuir para o reino com as suas intercessões, ou até mesmo com as suas ofertas, com o seu testemunho, mas com o seu vigor físico, evangelizando, visitando, pregando, indo aos campos, valados, ele não vai poder prestar esta ajuda com o seu vigor físico, porque já não tem. Agora, do contrário, uma criança, quando ela se converte ao Evangelho, além dela interceder, dela orar, dela dar o seu testemunho, ela vai poder colocar toda a sua vitalidade, toda a sua saúde em prol do trabalho do Senhor. Então, há um grande proveito em investir na evangelização das crianças e no discipulado das crianças, para o testemunho do reino, para a ajuda intercessória e para o trabalho direto com o seu corpo, com a sua disposição, com a sua vitalidade na seara do Senhor. Nós não podemos perder. E outra coisa, no que diz respeito à evangelização, o grupo mais fácil, na sociedade existem vários grupos, classes, de faixa etária de pessoa. O grupo mais fácil para alcançar por meio da evangelização, vocês sabiam que são o grupo das crianças? Os grupos das crianças? Porque as crianças, elas são facilmente atraídas. Facilmente você consegue reunir um grupo de crianças com projetos lúdicos, com projetos que implicam dinâmicas no que diz respeito à sua faixa etária. Nós vamos ver aqui algumas formas de evangelizar as crianças e você vai perceber que é muito fácil, fácil mesmo, ganhar as crianças para o reino do Senhor Jesus. Fique conosco. Não saia daí, você vai ver que grande edificação teremos por meio dessa lição. A lição está baseada textual em Mateus capítulo 18, versículo 14, que diz assim: assim também não é da vontade, ou não é vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Se você for ler Mateus capítulo 18, você vai perceber que o Senhor Jesus está dando orientações acerca de quem é maior no reino. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E o Senhor Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles
E disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E o Senhor Jesus, então, usa o exemplo da humildade e dependência de uma criança, a pureza de uma criança, para dizer que as pessoas deveriam, então, tais quais, como as crianças, serem no seu interior e no seu proceder. E aqui nós percebemos o quanto o Senhor Jesus ama as crianças e revela a pureza de uma criança na sua intenção, na sua dependência, na sua simplicidade, na sua humildade. Geralmente as crianças, dificilmente uma criança ela é orgulhosa. A criança ela tem assim um senso de humildade muito grande, porque ela não tem ainda uma visão ampla do viver social. Então ela é muito inocente. Nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes em relação à inocência da criança. Mas o Senhor Jesus, mostrando aqui no capítulo 18 de Mateus, ele dá o exemplo e chama a atenção para a pureza da criança. E aqui nós vemos também o quanto o Senhor Jesus valoriza as crianças, porque o reino dos céus, no que diz respeito aos valores do reino, ele usou uma criança como exemplo. Então, se Cristo usou uma criança como exemplo para mostrar os valores do reino, nós devemos atentar mais para a importância das nossas crianças no que diz respeito ao interesse do reino. A lição, a verdade prática é interessante, que diz assim, a evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. E nós não podemos perder tempo. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um livro muito interessante, Jéssica Cardoso e Maricleide Cardoso. Diz assim uma pergunta, crianças precisam de libertação? É uma pergunta. É um guia prático para pais, professores e líderes. Tá? Crianças precisam de libertação? Aqui tem uma estatística, perdão, muito importante. Diz assim, a revista Defesa da Fé, em seu site, na internet, revista Defesa da Fé, os irmãos sabem, da Assembleia de Deus, em seu site na internet, publicou uma estatística interessante. Sabemos que 58% da população brasileira está abaixo de 15 anos de idade. Tá? 3,5 bilhões da população mundial, praticamente a metade da população mundial, é formada de crianças. As pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas têm sua distribuição percentual da seguinte forma. Antes dos 5 anos, 0,1 aceita Jesus. Ou seja, antes de 5 anos de idade, 0,1 desses 3 bilhões de crianças aceita Jesus. É um número muito mínimo, insignificante pelo número de crianças que existe. Dos 5 aos 15, 85% aceitam a Jesus. Olha só que quando a criança tem de 5 a 15 anos, o maior número, agora isso aqui já é outro dado, não que as pessoas estão aceitando a Jesus na população mundial. Aqueles que aceitam a Jesus, tá, de 5 a 15 anos. A maioria das pessoas que aceitam Jesus nessa faixa etária, ou seja, o número é bem maior de pessoas que aceitam Jesus de 5 a 15. Dos 15 aos 30, 10% aceita Jesus. Até porque nós sabemos que de 15 anos para frente, as tentações, os pratos que o mundo oferece parece que se tornam mais atrativos, mais atraentes. Até porque de 15 anos para frente a pessoa começa a ter muito mais independência, né? Aquela vontade de fazer, de experimentar, de conhecer o mundo. Então, já diminuiu aqui a porcentagem das pessoas que aceitam a Jesus de 15 a 30 anos. Após os 30, 4% aceitam a Jesus. Então, nós estamos vendo aqui, as pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas têm sua distribuição percentual da seguinte forma. Antes dos 5, 1%. Dos 5 aos 15, 85%. A grande maioria das pessoas que aceitam a Jesus é dos 5 aos 15. Então, dos 15 aos 30, 10%. E após os 30, 4%. Então, nós vemos aí que precisamos evangelizar as crianças. Tá?
Eu achei muito interessante esse dado, porque diz aqui que 58% da população brasileira está abaixo de 15 anos e 3,5 bilhões da população mundial é formada por crianças. Então, nós temos aí um grupo-alvo a ser aí grandemente explorado, principalmente nós que estamos nas igrejas maiores, com mais porte, principalmente as igrejas aí metropolitanas, que tem bastante departamento, bastante ferramenta humana, precisam investir urgentemente em capacitação de líderes e professores para criarem estratégias de evangelismo urbano focado no grupo das crianças, ok? Vamos para frente? A lição, ela tem 3 partes. A primeira parte diz assim: a criança é pecadora e pode perder-se. Então, que a igreja não fique assim, não, mas é criança, não tem problema, não tem risco, não corre risco. Corre risco sim. Eu estive fazendo uma pequena pesquisa sobre os criminosos, as crianças criminosas do mundo, com a sua faixa etária. E eu descobri crianças com 8 anos de idade já são assassinos. Crianças com 8 anos de idade. E o número de crianças com 10 anos de idade que já mataram alguém é muito grande no mundo. Muitas crianças com apenas 10 anos de idade. Eu até fiquei chocado. 2 crianças com 10 anos de idade cada uma viram uma criancinha de 2 anos de idade na porta de um estabelecimento, isso foi nos Estados Unidos. Pegaram aquela criança, a mãe não viu, se distraiu dentro do estabelecimento comercial. Pegaram a criança, levaram por um trilho de trem que passava próximo e mataram aquela criança. 10 anos de idade. E ainda abusaram sexualmente. Então vejam bem que com 10 anos de idade já tem crianças no mundo que cometeram atrocidades horríveis com outras crianças. Então vejam que se a gente ficar assim muito ingênuo, olhando, não, mas tem 8 anos, tem 10 anos, é puro, não precisa evangelizar, Jesus vai salvar. Não, eles estão correndo um risco muito grande de perder a salvação. Até porque, até os 7 anos de idade, dos 7 anos para frente, eu vou ler um dado aqui para vocês, dos 7 anos para frente, a sua personalidade já está formada. Depois, ela vai desenvolver a personalidade que já está formada nela. Ela vai desenvolver isso. Ok? Vamos para frente aqui, é muito importante. Primeira parte, a criança é pecadora e pode perder-se. Segunda parte, a criança pode crer e ser salva, sem dúvida alguma, com certeza. Terceira parte, como evangelizar as crianças. A leitura bíblica em classe está baseada em Mateus, no capítulo 18, Mateus 18, do versículo 2 ao 6, e também Marcos 10, 13 ao 16. A primeira parte da lição nos diz assim: a criança é pecadora e pode perder-se. Eu vou fazer um resumo dos primeiros 2 tópicos aqui. Primeiro tópico: a criança é nascida em pecado. Segundo tópico: a alma da criança é também nascida em pecado. Tanto a criança, com o seu corpo, sua carne e a sua alma, nascem debaixo do pecado original, porque são carne. Então Adão derrubou toda a raça humana. Todo momento em que nasceu uma carne na face da terra, essa carne ela precisa de salvação. Aí o que vai acontecer é que o desenvolvimento do seu caráter vai conduzir esta criança para ou a condenação definitiva, ou então a servir a Cristo por meio da fé. E esse estágio, esse meio tempo entre ela se decidir a servir a Cristo por meio da fé ou definitivamente entrar no caminho da condenação, antes que venha o discernimento entre ela descobrir o bem e o mal, discernir entre a mão direita da esquerda, esse estágio ali, ela não tem ainda culpa da sua ignorância. Deus não leva em conta, é um tempo de ignorância. Tá? Só que os especialistas dizem que ninguém sabe precisar a idade dessa ignorância. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e geralmente isso é atribuído aos adultos, mas quando a gente percebe uma criança
na sua pureza, que a Bíblia diz que não sabe discernir entre a mão esquerda e a direita, então ela é inculpável, ela não tem culpa. Mesmo ela estando debaixo do pecado, nós vemos pela Bíblia Sagrada, e eu gostei aqui que o escritor da lição, ele coloca aqui a questão da inocência. Nós vemos que o Senhor Jesus salvará estas crianças na sua inocência, sem discernir acerca do bem ou do mal. Só que ninguém sabe precisar. Isso é muito individual. Por isso que o escritor, o profeta Ezequiel, ele diz que cada alma dará conta de si, tanto o pai como o filho. E nas crianças ninguém sabe a idade que vai a criança adquirir o discernimento sobre o bem e o mal. Mas nós sabemos que nessa fase, nesse meio tempo, Cristo, se uma criança morrer nessa fase sem discernir o bem e o mal, nós sabemos que ela está salva, segura pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas diz aqui, ponto de destaque do tópico 1 e tópico 2. Todos os seres humanos, inclusive as crianças, estão debaixo do pecado original. Isso é fato. Subsídio teológico. Existe uma considerável diferença de opiniões entre os comentaristas se os pequeninos ainda se refere às crianças ou se aqui Jesus está transmitindo a ideia de novos convertidos. Quando o Senhor Jesus fala acerca dos pequeninos, nesse texto de Mateus, existe assim uma certa discussão se é sobre a criança que estava ali com ele, até porque ele usa uma expressão no plural, ou se os novos convertidos que estavam ao redor, ou os discípulos. Talvez dessemos ou devêssemos aceitar as duas interpretações e aplicações. As crianças e aqueles que têm um espírito igual a de uma criança. Aplicação: Cristo também morreu pelas crianças. Então a primeira parte da lição, os primeiros 2 tópicos, é só uma introdução para dizer que a criança ela nasce debaixo do pecado original. Ela precisa, assim, da misericórdia do Senhor e de salvação. Nós não podemos negligenciar. Mas agora vamos aqui aprofundar um pouco mais acerca desse assunto. A questão da inocência. Ponto de destaque. Quando a alma peca, ela perde a inocência. Quando a pessoa conscientemente sente prazer em errar, sabendo que é errado, ela vai perder a inocência. Ezequiel 18, versículo 4, nós temos aqui um texto referindo-se a essa questão. Ezequiel 18, versículo 4. Nos diz assim o texto sagrado: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse texto aqui diz respeito ao pecado consciente. Existe na Bíblia, até você vai ver no Antigo Testamento, ofertas que eram oferecidas sobre acerca do pecado voluntário e o involuntário. Então, o voluntário é aquele consciente que a pessoa sente prazer em errar. Ela premedita, ela quer errar. Então, a pessoa que está nesse estágio mental, espiritual, de saber que é errado e querer errar, principalmente a criança, ela já está no âmbito da condenação. Se ela não se arrepender, ela vai ser condenada. Antes disso, se ela não sabe o que está fazendo, se ela não sabe que é errado, principalmente a criança. Nós estamos falando aqui da criança agora. Antes disso, então a criança é inocente. Deus, na sua infinita misericórdia, de acordo com a sua perfeita justiça, determinou usar de misericórdia com as crianças pela palavra de Cristo Jesus, que se refere a elas, dizendo delas é. Se alguém perguntar, mas onde é que está na Bíblia que uma criança, num estado de pureza, de pleno aspecto ingênuo, sem saber se é ruim, se é bom, está segura? Você então pode com precisão falar que Cristo disse, pegou uma criança, mesmo sendo nascida debaixo do pecado, Cristo disse, delas é o reino. Então, nós temos que entender que as crianças, existe um estágio de pureza nela, que o Senhor Jesus proveu pela sua misericórdia a salvação para elas, de acordo com a sua perfeita justiça. Mas preste atenção, durante o primeiro ano de vida, o ser humano aprende 50% de tudo que virá a aprender na vida.
a questão de discernir audição, sons, né? A questão psicomotora, a questão de você aprender a caminhar, a questão de você aprender a pronunciar, memorizar, pronunciar, repetir, distinguir temperatura, distinguir ambiente, distinguir sabores, distinguir o tato, contato. 50%, isso aqui são dados de pesquisa entre especialistas. E presta atenção, tem mais aqui. Durante o primeiro ano de vida, o ser humano aprende 50% de tudo que virá aprender na vida. E no segundo ano, aprende mais 25%. Então, até os 2 anos de idade, uma criança aprende 75% das bases para o viver terreno. Ou seja, nos 2 primeiros anos de vida, o ser humano aprende 75% de tudo que um dia virá a desenvolver no que diz respeito à sua vida. Obviamente, parte desse aprendizado envolve aspectos motores e físicos, como sentar, andar, mastigar, falar, etc. Mas também aspectos de ordem emocional, intelectual e espiritual. Assim, ao 3º ano de vida, grande parte do caráter já está formado. E aos 7 anos está concluído o caráter de uma pessoa, até os 7. Então aqui nós temos que prestar muita atenção, porque hoje a gente pensa assim que uma criança, né, tem 8, tem 9, tem 10 anos, é pura, inocente, e já está formado o seu caráter. Depois ele vai desenvolver o que nele já foi formado. Então, no que diz respeito ao reino, ao evangelho, por isso que Deus falou para Moisés, Moisés, fala para os pais assentado em casa, com as crianças no colo, inculca a palavra neles. A palavra inculca, no hebraico ali, dá a ideia de você fazer com um objeto cortante, fazer um sulco, uma abertura no cérebro e enfiar a palavra lá dentro. O significado, o sentido original da palavra inculca é você abrir uma fenda na cabeça da criança e guardar a palavra lá. Eles entenderam isso. Então eles usavam o método repetitivo, sentavam com as crianças em casa e citavam, as mães principalmente, citavam a palavra para eles, citavam. As mães faziam isso com as crianças lá em Israel até os 3 anos de idade, fazem ainda. Dos 3 anos para frente, algumas, era dos 5 anos, já, a partir dos 3 anos, o pai já começava a levar para o serviço, deixava no ambiente de trabalho, se ele tinha uma fabriqueta de alguma coisa, geralmente ela acompanhava também a mãe nos aspectos para fora de casa. As crianças não andavam muito solta até essa idade. E principalmente dos 5 anos para frente, já era direto, uma vez por semana, principalmente no tempo da sinagoga, já direto aos pés dos sacerdotes, né, porque eles eram chamados filhos dos mestres, né, filhos dos mestres, bebê dos mestres, as crianças. E já aos 5 anos de idade, aos pés do sacerdote aprendendo a lei. Então eles levam muito a sério, o judeu leva a sério mesmo o aprendizado, o ensino para as crianças, acerca das coisas do reino do Senhor. E nós, aqui ocidentais, negligenciamos muito isso. E dá para você ver, você fazer uma pesquisa, analisar, existe um grande número de crianças que frequentam escola dominical? Existe. Mas se você vai ver o número de membros que tem a igreja, o número de membros que frequenta os cultos de campanha, os cultos da família, e você vê o número de crianças que vão na escola dominical, é a minoria. Isso significa que a grande maioria dos pais não estão muito preocupados em ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Porque sem ensino sistemático da palavra de Deus, dificilmente essas crianças vão aprender como devem a vontade de Deus. Então eu deixo aqui um apelo do Espírito Santo para que nós possamos começar a tocar a trombeta no meio do povo de Deus e alertar os pais. Leve os filhos para a escola dominical. Precisa ter um ensino sistemático da palavra de Deus para que eles aprendam como devem no que diz respeito a conhecer a vontade de Deus. Então precisamos insistir. E aqui nós vemos que é muito cedo a formação do caráter de uma criança. Depois ela vai desenvolver o que já se formou nela. Então nós não podemos negligenciar e nesse período inculcar a palavra de Deus
para que ela tenha um caráter cristão, um caráter do reino. Por exemplo, a psicologia, aplicação. A psicologia diz que a personalidade é formada por 3 meios. Primeiro, pela genética. Segundo, pelo próprio meio que a criança está inserida. E terceiro, as situações. Não tem idade para perder a inocência. Não tem idade. Não tem idade mesmo. Depende de como e onde a criança é criada. Isso aqui é uma verdade. Nós sabemos disso. Não tem idade para perder a inocência. Esse aqui é o ponto. A psicologia diz, e nós sabemos que a psicologia secular, ela tem muitas das vezes uma visão muito aberta em relação às responsabilidades. Principalmente no Brasil aqui, até tem que tomar cuidado. Os nossos pedagogos estão atribuindo responsabilidade muito tarde às nossas crianças. Muito tarde. Eu já acho um erro no Brasil a maioridade ser com 18 para deveres sociais. Acho um erro. É um atraso para o nosso país. É um atraso. Tanto intelectual, espiritual, como braçal. Lá em Israel, eu estive lá, aos 13 anos de idade, todas as crianças que completam 13 anos de idade, ele já tem todas as responsabilidades sociais atribuídas a si. Ele já pode participar de todas as responsabilidades e deveres sociais, com 13 anos de idade. Olha a potência que é Israel. A sociedade usufrui desta colaboração, dessa classe de pessoas nessa idade, nessa faixa etária de idade. Já aos 13, 14 anos, ele já contribui para o comércio, contribui para a sociedade, já participa de todas as questões sociais, já pode votar, já pode estar inserido em tudo. E aqui no Brasil é atribuído responsabilidade só depois dos 18, só depois dos 21. E é por isso que tem um gigante, imenso grupo de marmanjo aí que tem 40 anos de idade com a cabeça de 12, que não tem responsabilidade nenhuma. Então, nosso país, eu deixo aqui um apelo do Espírito Santo, ore pelas autoridades do nosso país, na área da educação, porque atribuem responsabilidade muito tarde aos nossos cidadãos brasileiros. Então, aqui, nós temos que entender que já cedo nós pertencemos aqui ao povo que conhece o Evangelho da Libertação em Cristo, nós temos que investir em responsabilidade, até dentro das nossas igrejas tem que tomar muito cuidado. Tem muitos cristãos por aí pintando um evangelho muito colorido para as nossas crianças, sem compromisso com Deus. Não, Deus não exclui as crianças de terem compromisso com Ele. Não exclui ninguém, nenhuma faixa etária está excluída. Deus não baixa o padrão nem para as crianças. Deus exige até mesmo das crianças obediência, serviço, adoração, responsabilidade, santidade. Deus nunca excluiu as crianças de terem responsabilidade com Ele. E deixo um apelo do Espírito Santo aqui, porque muitos líderes por aí, cristãos, estão pintando, professoras cristãs, de crianças, de classe, estão pintando um evangelho muito colorido, sem responsabilidades com Deus, sem compromisso com a oração, sem compromisso, sem saber os limites que nós devemos respeitar, os limites que Deus impõe. Tá? Nós temos que deixar as crianças bem cientes, ensinar para elas o que significa temer a Deus, que muitos adultos não sabem. Ora, o que significa temer a Deus? Respeitar os limites que Deus impõe. Deus é amor? É, mas Ele colocou muitos limites ao ser humano, nós temos que respeitar. E tem que passar isso para as crianças. Então nós estamos vendo aí, é muito sério esse assunto. Nossas crianças, muitos estão crescendo sem compromisso com o Evangelho, sem responsabilidade com a igreja, com a obra de Deus. Muitos pais despreocupados, eu deixo aqui esse apelo do Espírito Santo. Classes de escola dominical sem crianças, igrejas que não têm escola dominical para criança. É lamentável, mas eu louvo a Deus que tem um remanescente ainda, né? Graças a Deus tem muitas igrejas e parabéns você, a sua igreja, o seu corpo de obreiros, o seu ministério, que investe nas crianças. Parabéns aos pais
que ensinam as crianças o caminho que devem andar, conduzindo eles a uma educação cristã saudável, disciplinada, levando-os à escola dominical, ensinando eles em casa. O culto doméstico é muito importante. Eu deixo aqui esse apelo do Espírito Santo que me faz compungir em meu coração aqui essa necessidade, ok? Vamos para frente. Então, essa questão da inocência, tá certo. A criança, ela perde a inocência depois que ela peca conscientemente. Que idade isso vai acontecer? Ninguém sabe. Tá? O que a maioria dos especialistas dizem é que até os 7 anos ela vive muito sem saber dos seus atos, das suas consequências. Hoje nós estamos aí vendo um desenvolvimento mental muito mais progressivo, muito mais acelerado. Né? Até porque as mães da pós-modernidade, se você já ouviu falar isso, as crianças parece que são mais inteligentes do que as crianças de 20, 30 anos atrás. É fácil para entender. As mães de 20, 30 anos atrás, elas recebiam menos informação. O dia a dia era mais pacato, não tinha tanta coisa. Hoje, as mães da pós-modernidade, elas recebem, se as mães de 50 anos atrás recebiam aí uns 500, vamos colocar 1 mega de informação, as mães de hoje estão recebendo 1 tera, para você entender. Recebe muito mais informação, o mundo está muito mais agitado, as pessoas não têm mais tempo de olhar no relógio, quando viu o dia já acabou, é muita coisa acontecendo, é muita informação, os meios de comunicação se proliferaram. Então a mãe, recebendo muito mais informação, vai diferir aonde? Na criança. Então as crianças estão nascendo hoje muito mais espertas do que as crianças que nasciam há 50 anos atrás. Eu me lembro, a minha mãe, a gente não é tão velha assim, né? Mas a minha mãe me contava, a gente já está aí na casa dos 40, a minha mãe, ela dizia que as crianças nasciam, eu ainda peguei esse tempo, as crianças levavam 7 dias para abrir o olho. As mães enrolavam com faixa, as crianças ficavam enroladinhas, parecia um palanquinho. Depois de 7 dias é que ia abrir o olho. Hoje, se facilitar, as crianças já nascem sabendo, falando. Eu tenho um sobrinho meu que nasceu, saiu até no jornal da minha cidade. Criança nasce com 2 dentes. O meu sobrinho nasceu com 2 dentes. Então veja que a coisa vai desenvolvendo. Então hoje, no que diz respeito a uma criança até os 7 anos ser pura, ser ingênua, não saber discernir entre a mão direita e a esquerda, é muito relativo. Nós sabemos aí que tem crianças muito inteligentes. Então nós temos que investir. A verdade é que nós não podemos negligenciar e perder tempo. Nós temos que investir. Desde a criança que está no colo, já ir investindo conhecimento nela, colocando conhecimento nela das coisas do reino, discipulando ela nas coisas do reino. Quanto mais nova uma criança receber as informações do reino, mais segura ela vai estar para a eternidade, para produzir na obra do Senhor. Segunda parte, a criança pode ser salva? Primeiro tópico, os pequeninos creem em Cristo. Ponto de destaque, as crianças têm plenas condições de entender acerca da pessoa de Cristo e crer nele para a vida eterna. A pergunta, a criança pode ser salva? Ponto de destaque, as crianças têm plenas condições de entender acerca da pessoa de Cristo e crer nele para a vida eterna. Então, sem dúvida alguma, se alguém perguntar a uma criança que tem ali 2, 3 anos de idade, ela pode compreender acerca do reino e querer desejar, crescer interessada em servir a Jesus? Perfeitamente. Nós temos que investir para que a criança já cresça desejando servir a Cristo. E quando ela discernir entre o bem e o mal, então ela voluntariamente, ela vai então optar em dar o seu testemunho público, aceitando a Cristo e descendo as águas do batismo, o quanto antes. Geralmente as crianças aí, eu já vi crianças sendo batizadas em águas com 12 anos de idade, plenamente sabia o que queria, e está na igreja até hoje, já se passou anos. Geralmente a gente vê aí, tem até igrejas que dizem, né, não, mas vamos batizar aí, quem sabe, com 14 anos, que daí o menino já está mais formado e tal. Depende da pessoa.
Se os pais dão testemunho, não, essa criança ela está bem decidida, e a criança, ali com 12 anos de idade, ela realmente quer dar o testemunho público, eu quero servir a Cristo, eu quero me dedicar na obra, tem que ter todo o apoio da igreja, da liderança. Deixar essa criança decidir por Cristo, porque ela pode sim crer e ser salva. Eu tenho aqui em minhas mãos outro livro muito bom, Evangelismo, Missões de Todos Nós, Tácito da Gama, Leite e Filho. Um livro da CPAD, antigo já. Diz aqui, Evangelismo de Crianças. Os sacerdotes papistas diziam antigamente que poderiam ter ganho de novo a Inglaterra para Roma se as crianças não tivessem sido catequizadas. Perderam o tempo, não ensinaram as crianças. As crianças são o futuro de nossas igrejas. Olha, presta atenção nessa leitura. Daí a importância de serem ganhas para Cristo, ainda no florescer de sua juventude. As crianças necessitam, podem e serão salvas por nosso intermédio. A conversão de uma criança depende da graça de Deus e produz os mesmos resultados benditos, tal como a conversão de um adulto. A salvação das crianças é um trabalho preventivo. Guarde essa frase. A salvação das crianças é um trabalho preventivo. Preventivo em que sentido? Presta atenção. Previne-a de uma vida pecaminosa, prepara para o trabalho na igreja e produz bênçãos para o reino de Deus. Aquilo que eu falei, com todo respeito aos idosos, mas se você ganhar um idoso de 70, 80 anos para Jesus, ele vai contribuir para o reino, mas de forma mínima. Exceto com a sua vida, que é preciosa para Cristo, mas para o trabalho da obra, então, de forma mínima. E uma criança ela pode produzir muito para o reino, além de se guardar para a vida eterna, o que é muito maravilhoso para Deus e para todos nós. A influência, olha só, a experiência revela que muitos dos cristãos ativos o são desde tenra idade. Muitos cristãos hoje que são ativos na obra, nós vemos que desde pequeno, muitos principalmente que se criaram na casa do Senhor. Eu tenho o prazer de dizer, o meu pastor-presidente, pastor Elias, ele é lagiano, saiu de Lages, morou fora, morou na Europa, depois voltou para o Brasil e estava integrado na obra, pastoreou outras igrejas de outras cidades e hoje é o pastor-presidente da cidade que ele nasceu. E ele se criou na igreja, muito bem discipulado, muito bem ensinado pelos seus pais, e hoje ele voltou para a sua cidade, voltou para a sua igreja-mãe e é o pastor-presidente aqui. E ele conta as experiências que ele tinha quando ele frequentava a escola dominical. Eu gosto muito de ouvir quando ele fala isso. Porque os meus 2 filhos, eu não tive esse privilégio de nascer num lar cristão. Cristão que serve a Cristo pelo evangelho que liberta. Eu não nasci nesse lar. Mas os meus 2 filhos nasceram. Então, o que eu não tive de ensinamento, eu louvo a Deus que os meus pais eu ganhei para Jesus. Meu pai se converteu com 70 anos, 71 anos. E minha mãe, um pouco mais de 60 anos, já tinha aceitado Jesus. E hoje os 2 servem a Cristo, graças a Deus. Mas eles não puderam me ensinar nos caminhos do Senhor. Eu não tive esse privilégio. E os meus filhos hoje, eu tenho 2 filhos, o Elias, de 15 anos, e o Gabriel, de 9 anos, vai fazer 10 agora em novembro. Estou ensinando nos caminhos do Senhor. Graças a Deus por isso. E aqui, nós vimos, é muito importante isso, a experiência revela que muitos dos cristãos ativos o são desde a tenra idade, desde pequeno, como é o caso do nosso pastor-presidente, que foi ensinado aqui quando criança na nossa escola dominical, e hoje é o pastor-presidente do nosso campo. Isso é um testemunho maravilhoso de como vale a pena investir na educação cristã das nossas crianças. A influência religiosa, tanto como a influência perniciosa, se enraiza no caráter das crianças. Ou seja, tantas coisas de Deus pode se enraizar numa criança, como o pecado, a vida pecaminosa, o prazer no pecado também pode se enraizar. E a grande maioria, nós sabemos, a grande maioria das pessoas, o pecado se enraiza, trazendo muitos brotos malignos no caráter da criança. Já é quando criança que entra o pecado ali e a vontade de pecar cada vez mais. Então, assim como nós sabemos que o pecado tem um grande efeito no caráter de uma criança, vamos fazer com que o evangelho também tenha efeito nas crianças. É importante não somente ganhar as crianças para Cristo, mas também aqui, que é muito importante. Por isso que eu disse que a lição, ela fala de evangelizar as crianças que não conhecem o evangelho,
mas também, presta atenção, mas também oferecer-lhe adequado treinamento. Hoje, muitas crianças que estão no nosso meio precisam de atenção de toda a igreja. De toda a igreja. Treinamento através de uma programação eclesiástica interessante e atraente aos olhos da criança, sem perder o compromisso com a vontade de Deus. É possível trabalhar com as crianças de forma atraente para a idade delas, sem perder a responsabilidade com a santidade da palavra? É possível? Sim. Nós devemos tomar cuidado com isso, mas é possível. Os pais, de acordo... eu achei interessante, lá em Israel, as crianças são tão ensinadas quando pequeno, que eu estava no Muro das Lamentações e eu vi alguns anciões ali no Muro das Lamentações, fazendo suas orações, e eles se retiravam do muro, eles não viravam as costas para o muro. Eles seguem uma tradição desde a época de Moisés, que os historiadores e os pais judeus dizem que Moisés, quando saía da presença do Senhor, ele não levantava e virava as costas para Deus. Ele levantava-se e dava 7 passos de frente para a arca. No 7º passo é que ele virava as costas para Deus, em reverência e respeito a Deus. De lá para cá, até hoje, o Muro das Lamentações representa o sagrado. Eles não adoram, o judeu não é idólatra. Não, mas é uma representação de um local sagrado para eles, que foi levantado na plena direção de Deus, por meio de Davi e Salomão, que foram trabalhando. Davi, ele orou, ele arquitetou, Salomão concluiu aquela obra maravilhosa, concluiu. E hoje só o que resta daquela história magnífica, da glória de Deus que baixava ali, é o Muro das Lamentações. E aquilo representa o sagrado, eles chegam ali, oram e dão 7 passos de frente para o muro. No 7º passo, eles viram as costas, porque eles acham um desrespeito. Levantar e já virar as costas para o sagrado. E eu vi lá crianças, quando terminava a oração, elas davam 7 passos e depois se viravam. Ali eu percebi o temor, a reverência e o testemunho de seguir o exemplo dos mais velhos. Então, a criança desde pequena, ela guarda os bons exemplos e isso faz bem. Nós devemos investir. Aqui na segunda parte, criança pode ser salvo? Os pequeninos creem em Cristo. Eles podem crer? Com certeza. E além de crer, é uma prevenção para eles. Se prevenir do pecado e produzir para o reino. A força, olha só, é importante não somente ganhar, mas treinar. Os pais e os professores cristãos devem ter cuidado especial ao serem exemplos e ao ministrar os ensinamentos às crianças. Exemplo e ensino devem ser coerentes e bíblicos. A força propulsora para a evangelização de pessoas de todas as idades é, sem dúvida alguma, o amor. Se tem uma coisa que é fácil para atrair uma criança, é tratar ela com amor. Nenhuma criança resiste ao amor, ao carinho. Eu estou falando ao carinho, não carícia. Não me interprete mal. Carícia é outra coisa. Carinho. Ser educado, ser atencioso, ser simpático, carismático com uma criança. Né? Usar uma língua que ela entenda, que agrade ela. O amor dos pais, aqui ó, o amor dos pais é muito importante. É como um protótipo do amor divino. O amor dos pais, principalmente os pais, devem dar muito amor para as crianças e os professores também. A atitude dos pais em relação à igreja demonstra a força do amor pela causa divina. Por outro lado, a igreja não deve apresentar-se como uma competidora do amor dos pais pelos filhos, a fim de que a tendência espiritual inerente à criança, assim como a todo ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, se manifeste naturalmente. Quando não há amor, falham as melhores técnicas de evangelização. Então, aqui em relação à criança poder ser salva, a melhor maneira de salvar uma criança é apresentar Cristo por meio do amor. Então, os pais devem amar as crianças e a igreja também,
deve amar, mas não mais do que os pais, né? Às vezes tem professores que não vigiam, né? E até jogam um aluno contra o pai. Não, nunca um professor deve depreciar a imagem de um pai ou de uma mãe. Sempre fazer com que a criança honre os pais. Tá? E a criança naturalmente vai depois distinguir o amor do pai, o carinho dos professores. Mas é um trabalho conjunto. Vamos para frente? As crianças das cartas bíblicas. Aqui nessa parte da lição, nós vamos ver que a lição vem apresentando que a Bíblia, ela também fala acerca das crianças. Olha só, nós temos aqui as crianças das cartas bíblicas. Paulo inicia a epístola aos Efésios, saudando os santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, Efésios 1:1. Ao final da carta, ele recomenda aos filhos que sejam obedientes aos pais. Então note que os apóstolos, eles também dirigiram ensinamento às crianças. Naquela época, era um contexto social bem diferente, era cultural. Todas as crianças, elas então refletiam a imagem do pai. Naturalmente, não precisava muito esforço para uma criança querer obedecer ao pai. Até tinha um ditado naquela época que eles diziam assim, ó, pais, ensine uma profissão ao teu filho para que ele não seja um ladrão no futuro. Então, geralmente, o filho tinha a mesma profissão do pai. Jesus, filho de José o carpinteiro. Jesus era chamado Jesus o carpinteiro. Então, os filhos procuravam ter a profissão do pai. Então, naquela época, era social, era cultural. O filho ele andava pertinho do pai para aprender. Mas, mesmo assim, o apóstolo Paulo recomenda que as crianças obedecessem os pais. De forma alguma poderia ser diferente. Então, Paulo lembrou das crianças e deixou a recomendação. E aqui nós vemos no Novo Testamento as crianças sendo lembradas para, no que diz respeito, não negligenciarmos a educação que elas devem receber. Quem ainda duvida de que uma criança possa experimentar a alegria da salvação? Ninguém. Uma criança, eu ando com saudade de ver, mas vi muito já. Crianças com 7, 6, 5 anos de idade, chorando e falando língua estranha. Algum adulto, de repente, mas é porque é criança e tal. Eu nunca entrei nesse mérito de questionar. Eu sempre me alegrei. É preferível 1 milhão de vezes ver uma criança na igreja chorando, falando língua estranha, do que ver ela aí numa Cracolândia, que lá em São Paulo já tem crianças com 6 anos de idade fumando crack. Então nós vimos aí crianças, e já vi criança de 11 anos de idade profetizar na igreja. Jesus pode salvar essas crianças, encher do Espírito Santo, usar no meio do povo de Deus. É muito maravilhoso. E aqui a Bíblia vem falando que o Novo Testamento mostra que as crianças foram lembradas devido à sua importância. Ponto 3. Outras crianças da Bíblia. Aqui nós vamos ver no Antigo Testamento. Timóteo era apenas um menino. Antes de entrar aqui nas crianças do Antigo Testamento, não podemos esquecer de Timóteo. Timóteo era apenas um menino quando aprendeu as Sagradas Letras. Mais tarde, ao ouvir o Evangelho, através de Paulo, aceitou prontamente a Cristo, tornando-se útil para o reino de Deus. Nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo se criou aos pés de Gamaliel, foi uma criança que se destacou. Ele disse, da seita que eu me criei, eu fui o que me destaquei. Da minha idade, ninguém excedia a mim em sabedoria. Paulo chega a falar isso. Note que ele foi uma criança, apesar de sabermos que ele estava sendo criado no regime dos fariseus, ele foi muito bem ensinado, ao ponto, devido àquele ensinamento, quando ele se tornou adulto, ele se tornou um doutor. Também que vale a pena investir. Então o apóstolo Paulo, Timóteo, nós sabemos, o próprio apóstolo João, segundo os historiadores, ele era bem jovem quando ele conheceu Jesus, e até por isso que foi um dos últimos a morrer, né? Que aproximadamente 100 anos de idade, ele morreu em Éfeso, estava vivo ainda, quando Jesus apareceu para ele em Patmos, depois ele saiu de Patmos, foi para Éfeso, morreu em Éfeso, aproximadamente 100 anos de idade, porque ele era novo quando ele conheceu Jesus. Deve ter recebido um ensinamento excelente dos seus pais e depois do próprio Senhor. Então nós vimos aí muitas crianças, o próprio sobrinho, a Bíblia diz que se não fosse o sobrinho do apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que ele era filho da irmã de Paulo, sobrinho de Paulo, essa criança salvou a vida do apóstolo Paulo. Era um menino, uma criança,
que soube da trama, está em Atos dos Apóstolos, soube da trama dos judeus para matar o apóstolo Paulo, com ousadia, com coragem, e acredito que até por revelação, porque eles tramaram em secreto, como é que o menino soube? Deus pode ter revelado para aquela criança, ninguém pode dizer que não. Tudo bem, alguém pode ter contado para ele, mas Deus pode ter revelado para ele. E ele foi, pediu para entrar na fortaleza, disse que tinha que avisar as autoridades que o apóstolo Paulo estava correndo risco de vida. Por causa daquela criança, Paulo teve a sua vida salva, porque ele ia morrer. Era certo. Os judeus, 40 judeus, juraram sob pena de maldição que eles iam matar Paulo. Se não matasse Paulo, eles seriam malditos. Então a morte de Paulo estava certa. Paulo teve a sua vida salva por causa de uma criança que Deus usou. Então olha a importância das crianças. E tantas outras crianças foram usadas neste mundo, né? E o que me chama a atenção, a primeira vez que o evangelho foi anunciado na terra, a Bíblia diz que foi por um jovem, mas não um jovem da terra. A Bíblia diz que um anjo, um mancebo, na forma de um jovem, disse, ele não está aqui, falou para as irmãs, já ressuscitou. Eu entendo que Deus está dando uma mensagem para a juventude. Se tem um grupo na terra que não pode perder a oportunidade e as condições que tem para anunciar o evangelho, esse grupo é o grupo dos jovens. Por isso que Deus já mandou um anjo jovem anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Isso é uma mensagem para os jovens, principalmente as crianças. E no Antigo Testamento, nós vimos aqui Miriam, irmã de Moisés, Samuel, né? Aquela menina escrava de Naamã e tantos outros que se criaram nos caminhos do Senhor. Como foi o caso de Daniel, Misael, Ananias, Azarias, servos do Senhor que se criaram, que não dizer de Josias, que com 8 anos de idade ele já tinha todo o conhecimento acerca do reino para reinar e governar sobre Israel. Claro que ele tinha toda uma assessoria, nós sabemos disso, e nenhum rei reinava sozinho, principalmente o caso de Josias, que era uma criança, seus parentes e toda a sua assessoria nobre, mas ele com 8 anos de idade governou sobre Israel, sobre o povo de Deus. Como evangelizar as crianças? Parte 3. Primeiro, aqui temos estratégia. Então nós vimos aqui, irmãos, a lição é muito maravilhosa e criança é algo muito maravilhoso. E eu ontem até me sensibilizei e chorei muito porque eu fui no hospital aqui da minha cidade às 7h30 da noite, fiquei ali esperando o médico terminar a reunião com uma família. E o médico terminou a reunião, disse para uma mãe que a filha dela tinha já tido morte cerebral, uma moça de 28 anos. E quando eu conversando com a família, consolando a família, a irmã dessa jovem disse, a minha irmã está deixando uma filha de 7 anos de idade. E quando eu comecei a pensar, eu pude me conter ali, mas depois, eu e Deus, eu chorei, sentindo compaixão daquela criança, que tão nova está perdendo a mãe. Então, orei pelas crianças, sabendo que hoje ia gravar, falar sobre criança. Então, o que será dessa criança? Ainda bem que a família serve a Deus, vai encaminhar essa criança nos caminhos do Senhor. Mas não é só essa família que está passando por isso. Milhões de outras famílias estão passando por isso e crianças. Eu até não trouxe o dado aqui, eu oriento você, irmão. Busque o dado que informa o número de órfãos no Brasil. Com certeza deve ter alguma estatística sobre isso. Crianças órfãs. Eu tive uma experiência na minha família. Eu tenho 2 primos, a Maria Isabel e o João. Quando a Maria Isabel tinha 6 anos de idade e o João 4, eles perderam o pai e a mãe. E a minha mãe adotou eles, pegou para criar. Então os meus primos se criaram comigo, sem pai e sem mãe. Então, e uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, quando eu me converti, que eu estava orando em casa, no meu quarto, isso era aproximadamente umas 3 horas da manhã, o Espírito Santo, eu estava lúcido, acordado, a Maria Isabel, minha prima, ainda não tinha aceitado Jesus, e ela dormia num outro quarto, eu estava acordado, orando, eu escutei um estalo como se 2 sinos, 2 metal tivesse batido, fez um barulho de metal, o meu lado esquerdo da minha cabeça esquentou e eu ouvi uma voz audível que falou no meu ouvido e eu chamava, toda a família chamava Maria Isabel de Bela, era o apelido dela, Bela.
E aquela voz chegou para mim, no meu ouvido, de forma audível, e disse assim, ore pela Bela. Quando eu ouvi aquela voz, eu fiquei tão feliz porque eu ouvi a voz audível do Espírito Santo. E eu comecei a orar pela Maria Isabel. Dias depois, e naquela oração, eu orei, intercedi por ela, para que Deus consolasse ela. Ela não tinha pai, não tinha mãe, que ela conhecesse o Evangelho, que ela aceitasse Jesus. E aí então a voz veio de novo no meu ouvido, audível, e disse, tá bom. E eu parei de orar por ela e me alegrei. Aí a madrugada passou que eu nem vi. Me alegrei demais. O Espírito Santo falou, dias depois a Maria Isabel aceitou Jesus. Serve a Deus até hoje. Louvado seja Deus por isso, minha prima. Então, existem milhões de crianças que são órfãos, de pai e mãe, sofrem muito. Nós temos que lembrar. Eu costumo, às vezes, ir no hospital infantil, que é da minha cidade, orar pelas crianças. E aqui na minha cidade até eu desconheço. Mas você que tem na tua cidade orfanato, visite o orfanato. Leve um brinquedinho com texto bíblico. Evangelize as crianças dos orfanatos. Ali a carência é muito grande. Fica aqui um apelo do Espírito Santo para que a gente ore pelos órfãos, principalmente os que estão nos orfanatos, ok? Vamos lá. Como evangelizar as crianças? Primeiro, pela escola dominical. Eu quero fazer questão de ler isso aqui, porque o escritor foi muito feliz aqui. Ó. Fundada em 1780 por Robert Hicks, o objetivo inicial da escola dominical foi a evangelização dos menores que viviam nas ruas da cidade de Gloucester. A iniciativa de Hicks, né, foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço de ensino público do Reino Unido. Olha só. Que as escolas dominicais possam trabalhar em regime prioritário em prol da evangelização infantil. Fica aqui um apelo do Espírito Santo muito grande. Brasil, por favor, líderes, pastores, professores, pais, membros, obreiros, adultos, igreja, por favor, levem as crianças para a escola dominical. Nossas manhãs de escola dominical, nossas igrejas, nossos domingos, nossos períodos matinais devem estar lotados, as classes cheias, com as crianças do nosso povo. Por favor, é um dos melhores métodos de evangelização. E uma criança que não é evangélica, ela pode ser facilmente convidada pelo filho de algum irmão. Olha, os pais entram em contato, com o teu vizinho lá, diz, ó, deixa a criança pousar aqui na minha casa, a gente leva ele para a escola dominical, traz, e vamos levar as crianças para a escola dominical. A criança vai aprender a palavra e vai crescer com a palavra, vai aceitar a Cristo. Principalmente os nossos filhos vão se manter na igreja e facilmente nós poderemos trazer crianças que ainda não conhecem o Evangelho para a escola dominical, elas com certeza vão desejar servir a Cristo também. Então vamos investir na escola dominical para as nossas crianças. Segundo, alfabetização evangelizadora. Robert Hicks não se limitou a evangelizar as crianças apenas de Gloucester. Juntamente com a palavra de Deus, ensinava-as a ler e escrever a fim de se engajarem na sociedade inglesa. Criou projetos na sociedade, ensinando crianças a ler e a escrever. Algo que a igreja também pode fazer. Tem professores, nós temos inúmeros de professores nas nossas igrejas com formação, magistério, em pedagogia, e podem criar nas igrejas alfabetização, principalmente para as crianças de periferia, especialmente cidades grandes. E aí as crianças de periferia vão ser alfabetizadas, né, criar projetos, para que elas já aprendam a ler, escrever e conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Existem vários tipos de projetos que a igreja pode criar para evangelizar as crianças. Terceiro, algo que é muito bom também, escola bíblica de férias. Olha que lindo. Preocupada com as crianças que no período das férias escolares perambulavam pelas ruas de Nova York, a irmã Eliza Howes resolveu, em julho de 1898, reuni-las para ensinar-lhes a Bíblia Sagrada. 1898. Aqueles meninos e meninas de 7 a 14 anos tomaram um novo rumo em suas vidas. A partir daquela data, a escola dominical, escola bíblica de férias, passou a ser vista como parte essencial das missões urbanas. No Brasil, a primeira escola bíblica de férias foi realizada em 1924,
no Colégio Americano Batista, em Vitória, no Espírito Santo. Na evangelização das crianças, utilize escola bíblica de férias. Então, quando no período de férias, mobiliza o departamento infantil, os obreiros, os professores, para preparar aí um final de semana, reunir todas as crianças possíveis, com dinâmicas, com brinquedos, com doce, com alfabetização, com ensino, com aprendizado, com orientação, com discipulado, com brincadeiras saudáveis. Com certeza, as crianças que se aproximarem nessa escola bíblica de férias, elas vão, em dado momento, ouvir o Evangelho, porque não pode ficar só nisso, só em brincadeira. Os líderes têm que ter a responsabilidade, a maturidade para entender que eles vão administrar o tempo com entretenimento saudável, mas o objetivo é que, em dado momento, o Evangelho deve ser ensinado. Então, não pode negligenciar, não pode ficar só na brincadeira, não. E aqui a Escola Bíblica de Férias é uma grande ferramenta para a evangelização das crianças. Tem também a evangelização infantil personalizada. Desenvolva em sua igreja evangelização infantil personalizada. Cada criança deve ser conhecida por seu nome, por seus problemas e por sua realidade social. Saia às ruas, praças e também outros logradouros e reúna os pequeninos para ouvir a maravilhosa história da salvação. Mas antes, treine adequadamente sua equipe. Não esqueça o discipulado. Acompanhe cada criança convertida, seja o seu pai espiritual. Aqui, neste livro, ainda tem outras estratégias também de evangelização. Métodos para promover a evangelização. Tem aqui evangelização ao ar livre, tá? Você pode promover trabalhos nas comunidades. Tem evangelização específica de casa em casa, para a criança em casa específica, no lar daquela criança. E uma coisa muito importante que não está na lição, e eu vou falar agora aqui, pais, por favor, culto doméstico. Você pode convidar vizinhos, crianças vizinhas, para participar do culto doméstico junto com os teus filhos. Além de você manter os teus filhos no caminho do Senhor, crianças vizinhas terão a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então não perca o tempo, pai. Culto doméstico, não negligencie. Culto doméstico. Também cultos para as crianças na igreja. Abra um espaço na tua congregação para um culto infantil. E que os pais e a membranzia da igreja sejam inteligentes para entender que é um investimento necessário. Tem crentes que são tão nécios, espiritualmente falando, que quando acontece uma divulgação, vai ter um culto para criança e tal, não vou na igreja, culto de criança não tem graça, culto de criança não leva nada a sério, culto de criança é até uma chocarrice dentro da igreja. Para com isso, irmão, para com isso. Deixai ir ao Senhor as criancinhas. Não tem nada de errado fazer um culto infantil na igreja. Tem alguns crentes extremistas radicais que não apoiam o culto infantil na igreja. E é uma das grandes ferramentas para a evangelização infantil, culto para as crianças. Reserve um culto, uma agenda para as crianças. Isso é muito importante. Ou pelo menos a participação das crianças num culto, cantando um hino, apresentando algum tipo de atividade. Também nós temos aqui o culto infantil e trabalhos nas escolas, nos colégios. Peça autorização para a escola que você está inserido aí, ou está inserido na tua sociedade, na tua comunidade. Peça autorização, crie um departamento capacitado na igreja, peça autorização, você pode fazer fantoche, você pode fazer teatro, você pode fazer dinâmicas evangélicas, bíblicas, e levar as apresentações para as escolas, para os colégios. Também você pode levar nas APAES, leve o evangelho com apresentação teatral em centros de tratamento infantil, hospitais, o tratamento do câncer. Então, atenda essas crianças. Então, existem muitas maneiras e estratégias para trabalhar a evangelização das crianças. E a nossa conclusão nos diz assim, gostei muito dessa conclusão. Quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Então, por que esperar? Vamos investir mais na evangelização infantil,
Para isso, os professores de educação infantil precisam ser preparados e equipados. Professores, num momento tão difícil como o que atravessamos, não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e aos bons costumes. Salve os pequeninos do inferno. Jesus também morreu por eles. Vou abrir um parênteses aqui, é triste, é sério, é lamentável, mas eu preciso falar. Existe no mundo uma seita chamada os satanistas. Eu não quero aqui fazer propaganda ao diabo, mas é muito sério isso. Existe mais de 10 mil satanistas que se reúnem todo ano. Eles escolhem alguns países e fazem rituais, não seria certa a palavra, mas não deixa de ser, conferências satanistas. E alguns satanistas disseram, numa entrevista, que eles discipulam seus filhos. E um deles disse que nessas conferências que eles realizam, esses rituais a Satã, eles reúnem todas as crianças, os seus filhos, e todas elas juntas repetem algumas coisas que eles dizem. E eles perguntam assim, quem é o vosso Deus? E as crianças respondem todas juntas, Satanás. Eles dizem, onde mora o nosso Deus? E eles apontam para baixo e dizem, no inferno. Para onde nós queremos ir? Para o inferno. É pesado o que eu estou falando aqui? É sério? Mas é uma realidade, irmãos, do século XXI. Muitos cristãos e igrejas estão perdendo no que diz respeito ao cuidado e o ensino para os seus filhos. Para grupos aí terríveis que estão na face da terra, levando a sério o ensino, mesmo que é um ensino diabólico, mas estão ensinando os filhos. E nós, os filhos da luz, que deveríamos ser muito mais prudentes que os filhos das trevas, muitas das vezes negligenciamos. Então, por favor, pai, pastor, irmãos, família, comunidade, vamos investir na educação cristã dos nossos filhos e evangelizar as crianças que ainda não conhecem o Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, compartilhe esse vídeo. Seja um evangelista, compartilhe, espalhe no teu Facebook, na linha de tempo dos teus amigos, não para propaganda nossa, não, mas pela importância da palavra que vai chegar e vai despertar o povo. Compartilhe, divulgue esse vídeo e domingo, convide o número maior possível de pessoas e vamos estar juntos na Escola Dominical aprendendo essa palavra maravilhosa. Guarde esse ensinamento no teu coração, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém e amém.